Cecília, interpretada por Sydney Sweeney, é uma jovem americana que viaja para a Itália, onde se tornará uma freira em um convento localizado em uma região isolada. Pouco após declarar seus votos, a garota se vê grávida, apesar de não ter tido nenhuma relação sexual. Os líderes religiosos do local encaram o fato como um milagre, uma gravidez imaculada que trará o Salvador da humanidade de volta. Assim, ela é cercada de cuidados, mas logo percebe que na verdade está em uma espécie de prisão em que sua vida corre perigo. Bem-vindos a mais uma Crítica Punk. O diretor Michael Mohan já havia trabalhado com Sweeney em seu último longa, o recente Observadores, um tipo de suspense urbano que não se esquivou de mostrar totalmente o corpo da atriz. Como foi a própria Sydney quem viabilizou o projeto Imaculada, pareceu natural indicar para a direção alguém em quem confiasse. Porém, o resultado pode não ter sido dos melhores, incluindo sua própria atuação. Imaculada é um terror que tem como tema central o fanatismo religioso. Os representantes da Igreja Católica são apresentados em um primeiro momento como pessoas altruístas, que resolvem dedicar suas vidas à adoração ao Senhor e a ajudar pessoas necessitadas. O convento seria um local de paz, de cuidado e de proteção. Mas uma interpretação extremista transforma os religiosos em fanáticos que justificam qualquer tipo de violência em nome de um suposto bem maior. Na história da humanidade foi assim e, na história contemporânea, continua sendo assim. Cecília é a jovem ingênua, cuja pureza e vulnerabilidade chamam a atenção do mal, a tornando uma presa fácil para figuras de autoridade manipuladoras que possuem seus próprios planos e definições de credo e sacrifício. Em um convento isolado em uma zona rural, longe de seu país, sem família, a garota, ao invés da paz que tanto procurava, encontrará dor e insanidade. A comparação com a primeira profecia é inevitável pelas similaridades da trama e também pela pouca distância entre as estreias. Quase daria para fazer uma sessão dupla nos cinemas. Na disputa entre as duas noviças, a primeira profecia se sai levemente melhor em todos os campos, incluindo até o prêmio da atriz mais histriônica, ou Scream Queen, para Neil Tiger Free. A diferença básica entre os dois filmes é que, enquanto a primeira profecia apela para o terror sobrenatural, Imaculada não possui nada do outro mundo, a não ser a inexplicável resistência e força descomunal de alguns fanáticos religiosos. Imaculada poderia ter sido mais bem sucedida se explorasse mais o horror corporal, com a criança indesejada crescendo em seu ventre e deformando seu corpo, mas os efeitos da gravidez são apenas pontuais. A trama em vários momentos apresenta furos tolos, como quando os responsáveis pelo convento afirmam que um médico do local não pode ser localizado nos finais de semana, mas logo em seguida usam telefones celulares para se comunicarem uns com os outros. Em sua reta final, o filme se assume quase como um rape revenge, e finaliza com uma decisão até certo ponto corajosa, em termos de brutalidade, mas que, aquele momento, já não era mais capaz de impressionar uma audiência em estado comatoso, muito por culpa da falta de profundidade da trama e do pobre desenvolvimento dos personagens, especialmente da protagonista. Não sabemos de Cecília praticamente nada, só a vemos como uma garota inocente sendo utilizada impiedosamente em um experimento louco, no qual a submetem a várias torturas, além, claro, da barbaridade da gravidez forçada. Essa acaba sendo a falha da maioria dos filmes de terror, especialmente daqueles que tentam apelar para a violência gráfica para satisfazer o público, se tornando mais um passatempo adolescente que um filme com camadas a mais. A trama se torna ainda mais enfraquecida pelas lembranças do também recente A Freira e sua sequência, onde outra jovem atriz loura, Taissa Farmiga, chega em um convento isolado onde algumas pessoas preferem rezar para o diabo. Imaculada é, afinal, um terror simplório que apenas resvala na crítica ao sacrifício cristão e ao fanatismo religioso, montado em uma trama insustentável e que desaba apenas na violência física como um slasher classe B. Cecília, após a descoberta da gravidez, é apresentada no monastério como se fosse a reencarnação da Virgem Maria. Agora, uma completa cativa, o padre, como vilão de história em quadrinhos, explica a Cecília toda a verdadeira história por trás de sua gravidez imaculada. A partir deste ponto, a credibilidade do filme irá em queda livre. Coberta de sangue, dela e de outros, Cecília está em um estado primitivo, prestes a cometer um dos maiores pecados cristãos. Cotação punk para Imaculada, 3 de 10. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos então às produções com temática semelhante à Imaculada. Uma Filha para o Diabo.
Nesta produção da Hammer, temos Christopher Lee como um padre excomungado que formou uma célula de satanistas e planeja transformar uma jovem inocente, vivida pela Natasha Kinski, em um veículo para a volta do diabo à Terra. Temeroso pela vida de sua filha, o pai pede ajuda a um escritor envolvido com o ocultismo. Geração Proteus. O Dr. Alex Harris, um cientista da computação, cria uma inteligência artificial chamada Proteus em sua residência. Com o tempo, Proteus vai se desenvolvendo e assumindo o controle da casa, totalmente automatizada. Visando uma maior autonomia, o ser eletrônico planeja fecundar a esposa de seu criador, Susan Harris, interpretada pela Julie Christie, e assumir o corpo do bebê, um ser com componentes biológicos e mecânicos. A Primeira Profecia. Neste prequel do filme A Profecia, acompanhamos Neil Tiger Free como Margaret, uma jovem noviça americana que viaja para Roma para fazer seus votos e se tornar uma freira. No mosteiro, descobre que há uma conspiração dentro do Vaticano para fazer nascer um anticristo, e que ela será a mãe. Até a próxima Crítica Punk!